Olá, estamos aqui para mais um dia da Expert e agora, para começar, estamos aqui com a presença de André Leon, que é gestor de ações da Ibiúna. Bom dia, André, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. É um prazer em nome da Ibiúna Investimentos estar aqui conversando com você e com todo mundo. Perfeito. Bom, então vamos esquentar. Os últimos dias foram bastante turbulentos. A gente teve a entrega ontem ali, né, do projeto de lei orçamentário anual, que trouxe, né, ali a alta da CSLL, desculpa, e também uma alíquota um pouco maior ali também de JCP, né? O texto veio propondo, né, que que o JCP passe a ser ali de 20%, não mais de 15%, e no caso da CSLL, ela seria majorada ali em um ponto percentual. E aí teria variações a depender ali do setor. Bom, Leon, queria começar te perguntando, já que essa semana foi quente ali no mercado, de que forma esse projeto, se realmente, né, ele seguir ali, ele poderia impactar as empresas da Bolsa? Esse é um ponto interessante. A gente tem que ver realmente se ele vai ser aprovado dessa forma, né? O governo precisa mostrar receitas, né, fontes para fechar o orçamento, e eles fizeram essas duas propostas. A questão é que a gente já teve algumas demonstrações bastante veementes, tanto do Congresso quanto da população, né, da sociedade, que parece que a gente chegou num limite de capacidade de aumento de carga tributária. Então, mais um novo aumento parece complexo, tá? Mas, respondendo à segunda parte, assim, o que acontece se realmente for aprovado e a gente tiver esse aumento de carga? O que acontece é que os investimentos começam a ficar mais caros, implicitamente, né? Quando as empresas forem fazer as contas, o retorno para os acionistas, para os investidores, cai. A gente vai pagar mais imposto, cai. Então, isso equivale a um aumento de custo de capital. Então, é natural, você começa a ter um pouco menos de investimento, os retornos começam a ficar menos bons, então um pouco nessa direção, tá? De novo, a gente tem que entender, vai passar, não vai passar, como que vai passar. Pelo que eu estou entendendo, esse vai ser se acontecer, vai ser um negócio muito mais horizontal, então é para todo mundo, não tem aquela história que a gente viu várias vezes na pandemia, que era só para banco, que o banco é malvado, não sei o que, não. Esse é um negócio, parece que é mais horizontal para todos os setores, mas de novo, eu até pessoalmente eu acho difícil, tá, ser aprovado dessa forma. Você falou que vai ter uma diminuição ali do retorno para o acionista, mas a gente consegue ter uma noção assim de qual poderia ser esse impacto? Assim, é possível já calcular algo? Olha, é marginal, porque justamente os aumentos de alíquotas também são marginais, tá? O de 15 para 20 pesa um pouco mais, mas não são todas as empresas que podem ou conseguem pagar o JCP, ou quando pagam, a remuneração do acionista não é tão relevante, justamente porque o JCP é dependente do capital da empresa. Então tem empresas que têm um capital um pouco mais apertado, um pouco menor, então a remuneração muito mais ou por dividendos ou por recompra. Então, assim, é complexo, tá? Logicamente, se acontecer é negativo, mas não dá para falar. A gente realmente, mesmo dentro de setores, né, você tem que ir empresa a empresa para entender qual que é o impacto objetivo, tá? Tem empresas que têm subsídio, tem programas, aquele Sudene, então que vai abaixando as alíquotas. Então, de novo, é sempre negativo, mas não dá para falar que é igual para todo mundo. Precisamos analisar ali caso a caso para tentar como entender. Com certeza. Bom, Leon, queria te perguntar, a gente tem visto um fluxo positivo ali, né, de capital estrangeiro, depois de meses ali de fluxo negativo, né, de saída de capital estrangeiro. Julho e agosto tem sido um mês positivo nesse sentido. Qual é a expectativa ali para os próximos meses? A gente vai ter ali o corte do Fed, que aparentemente esse é o cenário mais provável, né, não está 100% certo, mas parece que vai acontecer em setembro. A gente pode esperar um fluxo ainda mais significativo? Qual é a sua expectativa que talvez poderia impulsionar isso? Bom, essa é a pergunta do trilhão, né? Vamos fazer realmente uma revisão do que aconteceu aí desde dezembro. A gente teve movimentos do Fed, do Banco Central Americano, em relação à taxa de juros deles, né? Então, em dezembro, o presidente do Fed, o Powell, avisou que ia cortar. Os mercados entraram naquele frenesi, foi
realmente fortíssimo. 3 meses depois vieram dados de inflação que desautorizaram o Fed. Então foi realmente aquele cavalo de pau clássico, né? Então, e aí a gente começou a ver, justamente nesse começo do ano, a gente teve, na verdade, uma saída fortíssima de capital do Brasil. A gente chegou a ter 50 bi de saída, tá? De negativo entre ações e futuros, né? O líquido na B3 de ações. E aí a gente meio que estabilizou e aí agora começou esse processo de parece que vai. Tá tudo encaminhado para a gente começar agora em setembro, com corte provavelmente de 25, e aí a próxima grande questão é quantos cortes e em que velocidade. Então, provavelmente, eu imagino que vai ser um corte de 25 a cada reunião, então a gente vai ter 3 agora, mais 3 ou 4 no ano que vem. Lógico que eles continuam, o que eles sempre falam, né, data dependent, né, dependentes dos dados. Mas a consequência disso, que historicamente acontece, na hora que o Banco Central americano ele começa um ciclo de corte, normalmente a liquidez no mundo de capital melhora. Tá? Então, justamente a pergunta do trilhão, né? A gente já viu essa entrada, entrou quase 25 bi de reais, desse low que bateu meados do ano, a gente já está para cima, uns 20, 25 bi de reais. Desculpa. A pergunta do trilhão é, poxa, e agora? Vai entrar muito mais? Vai continuar entrando? Não sei o quê. Eu tenho uma visão relativamente positiva de que assim vai continuar, assim, vai baixar a pressão de restrição de capital, tudo indo para os Estados Unidos. Não é que vai virar uma maravilha, mas vai melhorar, tá? Deveria melhorar, especialmente se a gente tivesse a percepção de que é um corte continuado num cenário econômico positivo, então realmente a expectativa melhora, tá? E aí aqui no Brasil melhora câmbio, o diferencial de juros aqui, como abre, né, eles estão começando a cortar, sim, aqui aumenta, então melhora também. Então assim, é todo um ambiente que tem esse viés positivo, não é claramente agora vai, mas é o spin positivo. Entendi, mas assim, isso a gente então vai depender um pouco ali do corte do Fed. E aí eu tava até ouvindo o que você estava falando, lá na Ibiúna vocês estão esperando cortes um pouco mais graduais, porque até no começo desse mês, né, a gente tá ali no finzinho de agosto, a gente teve todo aquele rebuliço no mercado, né, com a Black Monday ali de desmonte de grandes posições, um mercado ali super preocupado com uma eventual recessão nos Estados Unidos, que já tinha sido postergada e do nada o fantasma voltou para assombrar todo mundo. Então, na avaliação da Ibiúna, a economia americana talvez esteja desacelerando, mas o Fed não vai ser essa recessão que talvez foi precificada ali no começo do mês. Hoje o que a gente enxerga é, de fato, uma economia desacelerando moderadamente, um mercado de trabalho também indo para uma situação mais neutra. Existe sempre a dúvida, que é o que o mercado tenta entender, que é, puxa, o Fed demorou muito e a gente vai ter uma recessão, a gente vai ter uma desaceleração forte. Existe essa possibilidade? Existe. Não dá para usar ela como cenário base. Então é por isso que essa visão é uma consequência, né? Essa visão de que vão ser cortes graduais, continuados. A gente pode ter um corte, uma manutenção, um corte, assim. O próximo passo é entender o que o Fed está enxergando em relação a esse ritmo. Mas parece que o corte de 50 bases vai ficar mais para frente. De novo, dependendo de dados, mas parece que é um negócio muito mais gradual, o que para o Brasil é bom. Tá? Assim, o corte de 50 bases, porque a economia lá está com problema, isso é ruim. Tá? Isso não é bom para a gente. Porque, na verdade, a economia americana entrando em problemas, aí você tem o risk-off, né, os investidores ficando mais, digamos, acuados, não sei o quê. Então, o melhor, assim, o cenário ideal para a gente é uma economia desacelerando, pousando, cortes graduais, e a gente não pode esquecer que tem eleição americana daqui 2 meses. Então, tem um monte de coisa voando, né? Como sempre.
Com certeza. Não, voando foi uma boa expressão. Ia te perguntar, Leon, assim, a gente tem talvez então esse fluxo favorável que pode vir ali, se esse Fed, né, se o Fed realmente fizer esse aperto gradual, né, de juros, aperto não, desculpa, esse afrouxamento, é que a gente está acostumado a falar o aperto, né, agora tem que trocar a caixinha, virar a caixinha. O afrouxamento monetário gradual. Então a gente tem esse vento externo favorável, mas aqui no Brasil a gente tem talvez uma possível alta da Selic, né, que foi um dos temas de grande debate nessas últimas semanas, e tem também ainda resgates, né, de fundos multimercados e de fundos de ação que, querendo ou não, trazem também um fluxo ali para a Bolsa. Queria saber se você vê, talvez, qual o vento que pesaria um pouco mais, né? A gente, não sei se você vê também 3 ventos, né? Esse vento do exterior, vento aqui local da Selic, talvez um vento ali dos multimercados e fundos de ação. Simples a pergunta. Vamos lá. Então, isso, o externo, é esse negócio em relação ao Fed. No local, a gente tem uma situação que é diferente, né? Aqui a gente tem uma atividade econômica forte, tá? A gente acabou de ver os resultados do segundo trimestre, foram resultados sólidos. A maioria das empresas domésticas, fora algum evento específico da empresa ou do setor, a maioria teve resultados razoáveis, bons, tá? Isso é leitura de que a economia está bem, tá? A gente está vendo taxa de desemprego, crescimento de volume de crédito. Então, assim, tem vários indicadores que mostram que a economia doméstica brasileira está bem, tá? Então, e deve continuar nos próximos tris aí, tá? A questão é que, inclusive, uma das razões que a economia brasileira está bem é o fiscal. É o impulso fiscal aqui que está muito forte. Tá, a gente, na verdade, está gastando como se a gente estivesse na pandemia. É um negócio, assim, descontrolado. E aí a gente tem que entender o impacto disso em inflação. A inflação também, ela está fora da meta, né? Ela está 4, depende aí de como que vai ser petróleo e outras coisas, mas a gente está relativamente longe da meta. E as expectativas para os anos seguintes também. Tá, então, existe essa indicação, é uma indicação discutível, tá? Por isso esse vai e vem do Banco Central, aí a gente está tendo algum ruído de comunicação dos diferentes diretores, mas que é essa questão que mesmo economistas e o pessoal especializado, fica essa discussão. Muita gente acha que tem que subir, outros talvez não. Na minha visão, apesar de eu ser um investidor de bolsa... Sim, ser um pouco enviesado. Exato. Né? Não, e é engraçado, é justamente isso. Eu acho que deveria subir. Subir não é ruim, tá? É aquela visão assim, se a gente fizer uma subida razoável, que realmente contenha a situação, na verdade o que vai acontecer é que a taxa de juros mais longa, ela vai fechar, porque justamente essa aversão a risco, ela reduz, o que pra gente é bom. Porque, vamos lembrar, né, a gente faz análise de ações fundamentalista, a gente faz o fluxo de caixa das empresas e traz a valor presente pela taxa longa. Então, você subir a Selic ficar 2, 3 trimestres mais alta, é ruim para a despesa financeira das empresas, mas você ganha muito para frente em toda a parte de investimentos, de custo de capital de médio prazo e tudo mais. Então, você tem esses dois pratos que você tem que pesar, mas eu acho que o prato longo é mais pesado. E tem outra coisa que também, se a gente fizer o ajuste correto, a gente mantém essa expansão da economia por mais tempo. A economia fica saudável por mais tempo. Então, por isso que assim, essa visão de que juro para baixo é sempre bom, depende. Tá? Logicamente, eu gostaria que fosse, como já foi no passado, 6%. Só de uma maneira sustentável, o que hoje claramente não é. Tá? Então essa é a visão, é a dicotomia, e que a gente vai ter que esperar, que também é setembro, Banco Central. Então, inclusive no mesmo dia, né? Fed e Banco Central.
Claro, vai ser novamente uma vai ser super animado. Tá. E assim, por exemplo, eu te perguntei sobre a questão dos resgates. Verdade. Dos resgates ali dos fundos. Acha que a gente ainda tem visto um volume expressivo de resgates? Isso vai continuar a talvez retirar uma grande parcela ali do capital? Então, a gente está vendo, na verdade, a gente viu, né, assim, nesse primeiro semestre, acho que foi realmente o ápice desse movimento. A gente viu uma grande saída, na verdade, é até uma decisão que a gente entende, né? São os investidores, a sociedade, migrando para um tipo de investimento que está dando muito retorno, que é a renda fixa, tá? Justamente. A renda fixa está pagando 10,5%, 11%. Está difícil competir, né? Está difícil competir. Então, transitoriamente, o pessoal está reequilibrando os portfólios, não sei o que, está fazendo isso. Você tem toda a interferência ou a distorção das incentivadas, que não pagam imposto em nada, e por aí vai. Tá? Então, isso pesa. Mas a gente viu, justamente, quando começou a ter esse influxo de capital estrangeiro, a bolsa andou, não sei o quê. Então, o que aconteceu é que os resgates, na verdade, eles pararam bastante, tá? Na média do mercado. Porque justamente o pessoal viu, olha, voltou a ter retorno, não sei o quê. Então, aquele fluxo massivo reduziu, tá? O que a gente está olhando agora é quando você começa de volta a ter... Porque as pessoas, os investidores no geral, eles estão muito baixos em ativos de risco, tá? Então teve essa migração muito forte. Então a gente vê que assim, o pêndulo foi um pouco para o outro lado. Ele vai voltar, não acho que ele vai voltar para todo mundo tomando o máximo de risco, mas ele vai voltar aqui para o meio. Então aí a gente começa a ter esse fluxo. Pode ser agora no segundo semestre, talvez seja um pouco mais para frente, quando o ciclo do Fed já estiver mais estruturado. Então, mas a visão é mais ou menos essa, tá? Também é um spin positivo. Eu não acho que vai ser aquele tsunami, né? Aquele maremoto de dinheiro vindo, tá? Acho que é esse o raciocínio. Legal, então a visão é essa, né? É uma visão positiva, mas é isso que você falou, não vai ser o tsunami. Não. E acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu percebo que há uma certa dúvida entre investidores, ainda mais pessoa física, que acabam sendo o nosso público, justamente de por que a bolsa está subindo, mesmo com o mercado precificando ali uma alta de juros, né? A explicação estaria exatamente isso, assim, essa alta de juros é ruim ali para a despesa financeira agora, né? Mas se a gente olhar ali investimento, se a gente olhar o preço justo da ação, a gente vai ter que olhar a curva longa. Exatamente. A bolsa, por que a bolsa foi para aquele patamar lá abaixo de 120 mil pontos no índice Bovespa? Isso aconteceu porque a gente estava, investidores no geral, tá? Com uma incerteza, uma dúvida muito grande em relação a vários pontos. Então, como é que o governo, o executivo vai administrar o fiscal? Como é que o Banco Central, a gente não sabia nem direito quem ia ser o novo presidente do Banco Central. E como que esse novo diretor ia endereçar a política monetária nesse ambiente. Se a gente pensar no meio do ano, até o Fed, a gente estava vendo, era aquele Fed higher for longer, né? A taxa chegou de até a falar em alta. Exato, assim, aquela taxa de juros estável a perder de vista. Então, assim, você tinha muitas incertezas que a consequência disso era o prêmio de risco lá na frente, ele estava super alto. A gente está endereçando algumas dessas questões. Então, o Fed vai começar a cortar. Ok, check. Foi indicado oficialmente, o presidente Lula indicou o Galípolo, o diretor Galípolo, para ser o novo presidente do Banco Central brasileiro. Então, ainda não foi sabatinado no Congresso, no Senado, não sei o quê, mas está caminhando. Então, aí a próxima dúvida era como é que o Galípolo vai se posicionar. Ele, após a indicação, está com uma postura, parece que interessante, tá? Não é aquela postura que vai deixar a inflação explodir. Então, não vai ser leniente, não né? Vai ser leniente, com a inflação. Tá, exato. Tem colocado que a alta de juros está na mesa. Exatamente. Ele tem... Sim, realmente, mais vocal, ele né, inclusive. Tem sido vocal, exatamente, em dizer que se precisar subir, sobe. Então, você tem essas indicações, não são garantias, mas são indicações de que o negócio está indo para o lado certo. Então, é isso que acontece de, tá bom, se a gente subir, na verdade, esse risco lá, ele reduz um pouco.
Não resolve o problema, mas reduz. Então é isso que faz essa dinâmica de, poxa, talvez não seja ruim, tá? É isso. Interessante isso que você falou, acho que era uma dúvida de muita gente. Agora eu queria te perguntar, estava lendo um pouco as cartas de vocês, né? E vocês citavam alguns setores que vocês são bastante posicionados. Tinha um setor de utilidades públicas, transporte. Queria que você falasse um pouquinho ali das perspectivas e talvez citar algum papel assim que vocês estão um pouco mais otimistas. Lógico. A gente cita setores na carta para dar um resumo, mas a gente sempre faz a análise das empresas. Né? É o bottom-up, né? O que o pessoal fala. Que realmente é entender a história da empresa, procurar as características, as possibilidades para achar os upsides, tá? Então, ou downsides. E a gente realmente tem achado. Então, por exemplo, em elétricas, em utilidades, utilidade pública, no setor elétrico, por exemplo, a gente gosta bastante, já vários trimestres, Eletrobras. Eletrobras é uma história, todo mundo conhece, era uma empresa pública há 2 anos e 3 anos atrás. Ela foi desestatizada e ela está passando desde então por um processo de reorganização, reestruturação. E a gente está vendo eles fazendo. Então tem uma equipe, Ivan Monteiro, toda uma equipe junto com ele, extremamente capaz. Fazendo realmente essa lição de casa, né, esse trabalho interno de reorganizar subsidiárias, aproveitar ativos fiscais que não estavam sendo aproveitados, otimizar custos, reestruturar todo o balanço de energético deles, né, de venda de capacidade. Então eles estão fazendo um trabalho interessantíssimo, a gente acha que tem muito retorno lá dentro. Então esse é um exemplo do que a gente gosta. Outro exemplo é shopping center, tá? Também assim, eles estão ligados nessa atividade doméstica que a gente comentou, que está muito forte, e eles estão num momento que assim, eles estão dando muito retorno, muito yield em relação ao resto do mercado, mesmo com essa taxa de juros super alta. Então são ativos, a gente gosta principalmente de Multiplan e Allianz. São ativos que são muito sólidos, são os melhores do setor, da classe. Iguatemi também é muito bom, é bastante bom, só que a gente não enxerga tão barato. E a gente fica realmente observando os três para pegar, para aproveitar dessa oportunidade. Então, assim, são exemplos, mas é exatamente essa dinâmica que a gente está vendo. Interessante. Eu ia te perguntar agora sobre Petro, que é uma ação que vocês têm ali na carteira. A Petrobras, enfim, é uma ação ali que sempre tem uma certa insegurança do mercado com relação a uma possível interferência política. É uma ação que teve alguns resultados um pouco mais fracos no balanço de agora. Queria saber como é que estão as perspectivas para a empresa. Esse medo da ingerência política parece já ter sido afastado um pouco, assim, a nova presidente tem conseguido afastar um pouco esses ruídos? Então, Petrobras é uma empresa bem interessante, né? É uma empresa com uma história longa, ela continua sendo estatal por enquanto, e a gente viu uma ingerência continuada que em 2015 culminou em toda aquela história que a gente viu, a empresa realmente quase faliu, estava com uma dívida, era a maior dívida do mundo. A dívida da Petrobras chegou a impactar a dívida do Brasil na época, tá? O rating, a gente via o preço da dívida brasileira caindo por causa da dívida da Petrobras. Só que daí em diante, né, de 16 em diante, a empresa passou por um processo de reorganização, tanto financeira, alguns ativos e de governança. Tá? Então, de lá para cá, o que aconteceu? A governança da Petrobras, ela melhorou bastante, tá? Então foram criados N comitês, processos, todo mundo tem que participar. Então assim, ficou um negócio muito mais bem controlado do ponto de vista de realmente... E isso parece que vai ser mantido pela nova gestão, porque acho que havia uma insegurança com relação a isso. Exatamente. Quando a gente teve a troca do governo, a gente teve todo esse questionamento de, poxa, vai desandar tudo de novo, tá? E o que a gente está vendo desde nesses
mais de 18 meses agora já, é que você teve muito ruído, você teve muita movimentação. Então logo no começo, na virada do governo, você teve a troca do presidente, foi o Jean Paul Prats, e agora recentemente trocou de novo, tá? Mas na verdade o que a gente está vendo, assim, por trás desse ruído, a gente está vendo que pouca coisa foi de fato alterada. Você sempre tem alteração, muda o presidente, muda o governo, você muda um pouco a direção da empresa, mas isso é completamente honesto, tá? É completamente esperado. Mesmo quando você, num banco, qualquer empresa, você troca o presidente, você tem uma alteração. Então, não é esse o problema. Mas a gente está vendo que, por exemplo, a política de preços, ela foi alterada. Mas, na verdade, o preço, ele continua mais ou menos seguindo a paridade. Ok, então, segue o jogo. Desculpa. Mesmo plano de investimento, ele foi alterado, tiveram coisas entrando, alguns ativos perderam a importância na fila, mas tá lá, é um negócio razoável, tá? Não é aquelas coisas que a gente viu, vamos construir 5 refinarias, alguma coisa desse tipo. Então a consequência disso, e por causa da reestruturação que foi feita lá atrás, de 16 em diante, a empresa continua gerando muito caixa. Tá? Então é isso que nos chama a atenção. E a empresa continua muito barata. Em relação ao resultado que a gente teve agora do segundo trimestre, na verdade teve muito impacto que foi contábil, especialmente pelo câmbio. Tá? Então, como a gente teve uma desvalorização forte do câmbio, a empresa tem passivo, ativo em dólar, ela teve que fazer essa contabilização, mas na verdade quando a gente olha o resultado operacional, ele está ok. Tá, então é isso que a gente continua, e aí olhando para frente, a gente continua achando um investimento interessante, que tem um cash flow e um dividend yield interessante. Tá? Então a gente está falando 14%, 15% ao ano, e mais para frente você corre o risco, é provável que até volte a subir. Então é um investimento que a gente acha interessante. Legal. Vamos para a última pergunta então, aqui infelizmente por causa do nosso tempo. Ia te perguntar de Vivara. Né? Vivara ela era uma empresa que, né, nesse ano ela passou por uma série de mudanças ali no corpo executivo, com trocas ali na presidência, na diretoria. Eu queria saber, porque eu vi alguns analistas falando recentemente que a empresa parece ter voltado para o caminho certo. Dá para dizer que a Vivara aparentemente voltou para o caminho certo? É bem interessante essa tese, tá? Vivara, a gente tem Vivara, a gente gosta, tá? Como foi a história de Vivara? Isso que é importante. Vivara é uma empresa que atua num setor, ela é a maior do setor de joias no Brasil, e ela, por méritos próprios, cresceu de maneira relevante, se tornando essa potência no setor, tá? E o que aconteceu? Realmente os investidores perceberam essa dinâmica e, na verdade, começaram a pagar prêmio, era um valuation maior do que, digamos assim, alguns comparáveis próximos, tá? E estava tudo super bem, os resultados vindo, a gente tinha lá uma equipe, o presidente, todo mundo lá, super alinhado, todo mundo, tudo perfeito. De repente veio um movimento que foi inesperado. Tá? Então foi aquela troca, o Nelson estava no conselho, é o dono da empresa, é o fundador, profundo conhecedor do setor, de como tocar uma loja, só que teve um movimento de troca que foi atabalhoado, foi aquela ruptura. E os investidores ficaram muito assustados, ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Teve um conference call que não foi bom, e aí você teve toda essa dinâmica de o que a gente faz agora, tá? A gente teve esse posicionamento, fala, olha, estava tudo perfeito, não estou mais entendendo. Na verdade a gente faz isso com qualquer empresa, tá? Se a gente não entende o que está acontecendo numa tese de investimento, a gente sai, a gente zera. Só que a gente falou, olha, essa empresa é muito boa, a gente precisa entender o que está acontecendo para chegar à conclusão de qual é a real situação. E a partir daí a gente começou a fazer toda essa
essa lição de casa nossa de ir conversar com a empresa. A gente teve reunião com o Nelson, a gente teve várias interações com a empresa, e aí justamente isso. A gente começou a perceber que, na verdade, não é que a Vivara voltou para o caminho certo. Ela, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de posicionamento, ela nunca saiu do caminho. Ela estava lá fazendo o todo dia dela, né, realmente o feijão com arroz, e estava se desenvolvendo, tá? A gente teve essa confusão na alta gerência e na percepção dos investidores, tá? Então daí que a gente voltou a investir, tá? E a gente continuou monitorando. Então sim, existe, é um ativo interessante, vai ter retornos interessantes para frente, mas a gente continua monitorando. Então aquele prêmio que a empresa tinha, hoje ela não tem. Tá, porque teve essa, digamos assim, esse evento que manchou um pouco essa dinâmica. Demora um pouco não estou dizendo que ela não possa voltar a ter, mas demora um pouco para normalizar. Então é isso, a situação hoje da empresa é essa. Operacional, puxa, super, inclusive com o Nelson voltando e dando, digamos assim, novos posicionamentos, novas alterações. É provável, é possível que ela, na verdade, melhore. Ele quer aumentar o capital de giro para ter mais estoques nas lojas, está mexendo no posicionamento. Então, justamente de uma pessoa que conhece o negócio, e aí a gente fica com essa dinâmica positiva. Acho que é essa a situação. Tá ótimo. Não, achei interessante que aí você falou, né? Ela nunca saiu ali do caminho, né? Agora tem menos prêmio, mas tá atrativa ali na visão de vocês. Bom, bem bacana, André. Queria te agradecer, então, pela sua presença hoje. Espero que a gente volte a falar mais vezes. E vocês fiquem ligados, porque vai ter muito mais entrevista por aí. Obrigada pela audiência.